Muito bem. A gente inicia a nossa aula. Vou só colocar para apresentar aqui, rapidinho. Vocês me darão aí o ok. Se está aparecendo o slide, tá? Tudo ok? Aparecendo o slide? Muito bem. Então, galera, a gente inicia aqui mais uma aula e hoje a nossa temática é relacionada ao governo democrático de Getúlio Dornelles Vargas, o famoso Getúlio Vargas, né, que ficou na história marcado como um exímio trabalhista, com políticas populistas em cima dos operários, trabalhadores de fábricas, mas, acima de tudo, também ele, Vargas, fez uma grande propaganda enquanto político como o pai dos pobres. Outros criticam Vargas, dizendo que, ao passo que ele falava em ser o pai dos pobres, ele era também a mãe dos ricos. Por que isso? Porque o Getúlio Vargas, ao longo de sua trajetória política, ele fez diversas alianças. Ora, ele cedia direitos para operários, para trabalhadores normais, mais pobres, e ora, ele cedia direitos para os ricos, os grandes empresários que seguravam e patrocinavam aí a sua política. Muito embora ele seja uma figura polêmica, ele está na história como um dos maiores líderes políticos do Brasil. Getúlio Vargas, ele foi revolucionário, ele foi democrático, em um momento ele vestiu o paletó da democracia, mas, sobretudo, ele foi também um ditador. Ele promoveu no Brasil, em 1937, um governo autoritário, muito parecido com o fascismo e o nazismo lá da Itália e a Alemanha, respectivamente. Mas, depois de 37, o Vargas retorna ao governo em 1951. Foi a primeira vez da história que Vargas foi eleito pelo voto do povo, em 1950. E assim ele começa o seu governo democrático. Um governo que a gente vai ver que foi cheio de polêmicas, um governo que a gente vai perceber que teve uma forte crise, crise política, crise social, crise cultural, que veio a inflamar esse governo de Getúlio Vargas, tá certo? Então, eu convido vocês a entender um pouco desse político, desse presidente do Brasil, que está marcado aí na história, que alguns admiram e que outros odeiam, tá certo? Passando aqui de lâmina, tá? Galera, vamos lá, ó. Vamos entender um pouco esse contexto. Primeiramente, o governo de Vargas, ele deve ser entendido, né, pelos diversos contextos. O primeiro, Getúlio Vargas, ele governou o Brasil de 1930 até 1945. Olha a quantidade de tempo que ele ficou no país. Ele entrou por meio de um golpe que ele chama de revolução, que ele chamava de revolução em 30. Em 34, ele foi eleito, né, indiretamente e ficaria no governo até 38. Em 37, Getúlio Vargas aplica o famoso golpe do Estado Novo. Então, sem nenhuma eleição, ele passa de 1937 até 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, onde ele foi pressionado, onde as influências externas, estadunidenses, né, americanas, europeias, cobravam o fim das ditaduras. O Vargas, como ele tinha um governo muito fechado, autoritário, ele foi pressionado e ele foi deposto da presidência. Professor, mas o que significa ser deposto da presidência? Resumindo, Getúlio Vargas foi expulso da presidência, tá certo? Então, ele foi deposto. Deposto significa que expulsaram ele da presidência da República do Brasil, tá? E aí,
O Vargas, mesmo deposto, mesmo expulso da presidência, ele permaneceu tendo influência. Tanto é que ele, né, cria uma política de apoio a um candidato do PSD, que era o general, um militar, chamado de Eurico Gaspar Dutra. Inclusive, né, na pré-campanha presidencial, o Vargas ele criou um slogan e o seu povo, né, o povo que apoiava Getúlio Vargas, passava a defender na rua o seguinte slogan: eu apoio Eurico, mas se permitirem, eu troco o R pelo F e eu fico. Então, ele promoveu uma campanha para que ele pudesse ali novamente concorrer à presidência, mas a lei do Brasil não permitiu, tá certo? E quem vai ganhar as eleições, né, pós 45, é esse jovenzinho aqui, o Eurico Gaspar Dutra, que a gente já estudou sobre ele, inclusive eu coloquei em um vídeo específico dele. E, enfim, o Vargas, ele ficou nos bastidores, ele ficou apenas de sua casa e do Senado. Lembrando, Getúlio Vargas, ele concorreu para Senado no Brasil. Naquela época, podia concorrer para deputado e senador ao mesmo tempo. E o Vargas, galera, ele conseguiu ser eleito para além do Rio Grande do Sul em outros estados. O Vargas foi o senador mais bem votado do Brasil e não tirou o pé de casa para fazer campanha. Para você ver como ele tinha uma grande popularidade ainda na época, tá certo? E ele foi eleito senador do Brasil, tá? Professor, o que, que um senador faz? Ele cria leis, tá bom? Ele fica no Senado nos bastidores. Galera, até aqui, alguma dúvida, algo a perguntar? Sim ou não? Muito bem, resumindo. Vargas, o Ayrton quer falar alguma coisa? Ok. Getúlio Vargas foi esse político, esse governante que sempre foi polêmico e ele veio sempre aí tentando driblar esses caminhos aí da política brasileira por meio de apoio e por meio também de governo, tá? Continuando. O governo populista de Vargas após 1950. Galera, Getúlio Vargas, em 1950, ele faz uma campanha, né, baseada em quê? Baseada no nacionalismo. Professor, o que é o nacionalismo? O nacionalismo é uma corrente que defende que as riquezas do país devem ser produzidas por empresas nacionais, que a riqueza do país deve ficar no país, que deve ser defendido o que é do país, tá? Então, nacionalismo é essa corrente. O Vargas, ele defendia na sua campanha o nacionalismo. Ele defendia que as empresas, por exemplo, antigamente, naquela época, a empresa de transporte, a empresa de energia, as empresas de combustíveis não eram do Brasil. Então, o Brasil tinha a matéria-prima, o petróleo, o Brasil tinha a queda d'água, o Brasil tinha transportes, matéria-prima, né, metais, mas o Brasil não produzia a riqueza. Quem produzia era a empresa de fora. E aí o Vargas, ele propõe criar empresas, subsidiar, investir em empresas nacionais para que essa riqueza fosse produzida e ficasse aqui no país, aqui no Brasil. Então, um dos lemas da campanha de Vargas era o nacionalismo, tá? Outro lema importante para ele, para a campanha, foi o trabalhismo. Vargas prometia aumentar o salário mínimo dos trabalhadores, dos operários. Né? Quem é que não quer que aumente seu salário? Vargas prometeu isso. O Vargas prometia mais leis trabalhistas para que os trabalhadores tivessem direitos adquiridos. Então, uma das políticas do Vargas, que fica bem marcante para a época, era o apoio ao trabalhismo. Né?
às leis trabalhistas, aos seguros do trabalhador. E é marcado também, uma campanha marcada pelo discurso populista, né? O que é um discurso populista? É quando o político faz propostas que agradam o povão, que agradam o povo. Né? Por exemplo, aumento do salário, agrada o povo. Auxílio, agrada o povo. Bolsas, agradam o povo. Então, o Vargas, ele aposta no discurso populista, esse discurso que agrada a grande massa, tá certo? Então, assim, o lema da campanha do Vargas, ou melhor, as bases, os pilares da campanha do Vargas foram estes, principalmente este trabalhismo, o aumento salarial, o piso, e o nacionalismo, nacionalizar todas as empresas e riquezas do país para que o lucro ficasse aqui no país e não saísse. Tá? Dúvidas? E aí, gente, dúvidas? Sim ou não? Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Vamos continuar aqui, tá? Então, assim, ó, durante o contexto da campanha, né, o que vai acontecer? Nós tivemos lá que o Vargas ele já tinha sido senador, né, antes, e aí ele vai ser eleito em 1950. Ele vai disputar uma eleição onde alguns opositores dele vão tentar ali articular uma forte disputa. Mas o Vargas, ele era tão inteligente que ele fez alianças e fez apoio com pessoas, inclusive, de outros partidos. O Vargas faz um acordo com até os próprios políticos da UDN, que era a União Nacional Democrática, um partido conservador, inclusive aqui do Carlos Lacerda, que era o principal opositor de Vargas. Tá? Gravem esse nome aqui, ó, muito polêmico. Esse rapaz aqui era jornalista. Ele tinha um jornal chamado de Tribuna da Imprensa. E todo jornal, toda vez que era lançado o jornal, e tinha um programa de rádio, o Carlos Lacerda, esse político jornalista, ele, desculpa o termo, mas tacava o pau no Vargas, esculhambava, falava mal dele, então era uma oposição forte contra ele, tá? E mesmo assim o Vargas conseguia se eleger. E aí, o que ocorre? O Carlos Lacerda, ele ficou famoso por dizer essa frase aqui, ó. O senhor Getúlio Vargas, senador, não pode ser candidato à presidência. Se ele for candidato, não deve ser eleito. Se ele for eleito, não deve tomar posse. Se ele tomar posse, deve ocorrer uma revolução contra ele. Isso demonstra que o principal opositor dele era realmente o Carlos Lacerda, tá certo? Então, eles estavam a todo custo tentando impedir que o Vargas conseguisse aí lograr êxito ou ganhar a eleição, tá bom? Continuando aqui, o que acontece, né? O Vargas, ele ganha a eleição, ele consegue ser eleito, elimina a oposição, tá? Ele isola todos os opositores, ele consegue uma aliança com Adhemar de Barros, que era um importante governador da época de São Paulo, que era do PPS, ou PSP, que era o partido progressista da época. Ele consegue o apoio do PSD, né, inclusive o PSD que era do Dutra, e consegue, inclusive, apoio também de alguns opositores. Mas aí, depois que ele começa o governo, ele vai sentir uma pressão, sabe? Porque, assim, ó, o Vargas, como a gente bem estava sabendo, ele apoiava o nacionalismo. E o que é o nacionalismo, gente? Vocês lembram dessa lâmina anterior? O nacionalismo é a corrente que apoia que as empresas nacionais sejam nacionalizadas, né? Que nada vá para o exterior, que as empresas estrangeiras
não funcionem aqui, para que a riqueza do Brasil não fosse para fora, ficasse aqui. Então, Vargas, ele apoiava o nacionalismo. No entanto, a gente sabe que, na época, os Estados Unidos tinham uma grande força, que é justamente a força da empresa estrangeira. E os Estados Unidos tinham capitais investidos aqui no Brasil. Então, assim, entendam, se o Vargas nacionalizasse todas as riquezas, as empresas dos Estados Unidos não iriam lucrar. Porque, imagina, na época, quem é que controlava o petróleo do Brasil? A empresa dos Estados Unidos. O lucro maior ia para onde? Para os Estados Unidos, para as empresas, para o estrangeiro. Quando o Vargas coloca a ideia de nacionalizar, quando o Vargas cria, por exemplo, a Petrobras, né? Quando o Vargas cria a Petrobras, o que vai acontecer? O petróleo vai ser produzido no Brasil. A riqueza vai para onde? Para o exterior ou para o Brasil? Para o Brasil. Então, essas empresas estrangeiras aqui, ó, ficam pé da vida com o Vargas e começam a influenciar contra o governo dele, tá? Outro fato importante, existia uma divisão do Exército, existia uma divisão de servidores do Exército, de militares, que apoiavam o nacionalismo, porque eram patriotas, mas existia uma parte do Exército que apoiava a ideia dos Estados Unidos, como ainda hoje existe. Então, estes, né, militares que apoiavam os Estados Unidos, eles apoiavam porque eles eram contra o comunismo. Então, o comunismo era uma das correntes da época que estava chegando, assim, em todo o mundo, sabe? Os partidos de esquerda, principalmente, e os Estados Unidos eram contra o comunismo. Os militares que tinham medo do comunismo apoiaram os Estados Unidos e receberam apoio dos Estados Unidos, tá? E aí, qual seria o medo da época? Esses militares, eles acusavam Vargas de querer implementar no Brasil uma república sindicalista de esquerda. Professor, o que é república sindicalista? É uma república, um governo que apoia as ideias de sindicatos. Por exemplo, quando Vargas promete aumentar o salário dos trabalhadores, isso é uma medida sindicalista. E os militares, eles não viam isso com os olhos. Né? Os militares, a UDN, o Carlos Lacerda, via isso como uma medida comunista. Então, eles tinham, né, esse pavor, eles tinham esse medo de ideias que eram consideradas comunistas, tá? E aí, algo que vai ser aqui de fundamental importância para a gente entender o contexto. Getúlio Vargas, ele cria a Petrobras e isso prejudica os interesses estrangeiros. Professor, não estou entendendo. Por que prejudica o interesse do estrangeiro? Ora, é o que eu falei. Uma vez que o Brasil tem a sua própria empresa para produzir o petróleo, para trabalhar o petróleo, não vai mais precisar de outra empresa do exterior. É óbvio que o lucro maior fica onde? Aqui no país. Né? Então, a criação da Petrobras mexe no interesse dos estrangeiros, tá certo? É bom a gente observar isso. E aí, começa, assim, uma pressão contra o Vargas. Antes disso, no Brasil, ocorre a campanha O Petróleo é Nosso, que são empresários, que são estudiosos, que defendiam a criação da Petrobras, e o Vargas consegue criar a Petrobras, tá bom? A Eletrobras, o Vargas consegue? Só o projeto, certo? Mas o Vargas não consegue criar a Petrobras em seu governo, mas ele cria o projeto, tá bom? Alguma pergunta? Sim ou não? Não, né? Ok, continuemos aqui. Questão social do governo Vargas. O Vargas ele vai enfrentar uma crise na sociedade.
Por quê? Ele prometeu aumentar o salário mínimo, mas ele não tinha aumentado ainda. Aí o que acontece? Muitos operários, milhares de operários, vão para a rua manifestar pedindo aumento salarial contra o Vargas. Então o Vargas fica pressionado, certo? E aí, a inflação do Brasil estava aumentando. Professor, o que diabo é inflação? Olha, inflação é quando o preço dos produtos fica oscilando. Resumindo, fica aumentando todo dia. É igual tá agora, né? A gasolina a R$ 7, o feijão aumentando o preço a todo momento. Então, o custo de vida, com o aumento da inflação, fica mais alto, certo? E isso estava acontecendo no Brasil. A inflação, ela pode acontecer como? Ou a moeda do exterior está mais cara, e a gente compra as coisas do exterior, querendo ou não, porque a gente acaba não tendo tudo no país, e aí a gente, quando vai pagar, paga com o nosso dinheiro. Se uma coisa vale $3, a gente paga por 15 a R$ 20. Então, o valor. Aí aumenta a inflação. Ou existe, né, pouco produto na prateleira das lojas, das indústrias, e por ter pouco produto, para não acabar rápido, a indústria aumenta o preço e a gente paga o pato. Né? A gente tem que comprar as coisas mais caras, compra menos, né? E, obviamente, o custo de vida tende a aumentar. O Vargas, tentando sair dessa pressão do aumento salarial, que o povo estava exigindo, os operários estavam exigindo, ele indica um sindicalista, um cara que dialogava, que conversava bem com os sindicatos, para ser o ministro representante do trabalho aí, que era o João Goulart, certo? O Jango. O João Goulart, ele tinha habilidade com os operários, com os trabalhadores, ele conseguia conversar, dialogar com eles. E aí, o João Goulart, ele consegue dar o aumento salarial para os operários de 100%. Ixi, isso aqui vai gerar uma crise enorme. Os jovens lá do Exército ficaram pé da vida com essa atitude, porque eles achavam que quando aumentavam o salário do operário, isso iria desvalorizar eles, porque eles imaginavam assim, a gente é do Exército, a gente vai para toda a guerra se tiver, a gente é mais técnico. E o operário, muitas vezes, está recebendo quase igual a gente. Então, para o povo do Exército, isso foi uma afronta, né? Eles achavam que eles deveriam ser mais bem remunerados do que os operários. Então, o Exército reage. Ou seja, o Getúlio Vargas, ele diminui uma crise, que é justamente a crise dos operários, porque ele aumenta o salário, ele acalma os operários, mas ele inflama os soldados do Exército. Então, assim, ele acaba com uma crise e cria outra. E aí, a gente vai para a crise política, né? Muitos partidos começam a se manifestar para pedir o impeachment de Vargas. O que é impeachment? Impedimento. Cassação. Então, o que poderia configurar a cassação de Vargas? As medidas que ele estava tomando com aumento salarial. Só que a justiça não permitiu. Por quê? Porque a justiça entendeu que aumentar o salário não era crime. Então, Vargas, para além dessas questões salariais, eles acusaram que a economia não poderia, né, ter um aumento de 100% de salário por conta da inflação. E, além dessa denúncia, existia a denúncia de corrupção contra o Vargas. Mas o Vargas conseguiu dar emendas, tá? Conseguiu dar emendas para os deputados, para os senadores. E o que é emenda? É dinheiro, né? Dinheiro para os senadores e deputados. Como ele deu essas emendas, os senadores e deputados não votaram na cassação dele, né? Então foi uma articulação que o Vargas fez. Muitos políticos fazem isso. E aí, a pressão estava grande. E muitas pressões, né? O Carlos Lacerda, que é aquele político que eu havia falado, ele tinha um jornal, Tribuna da Imprensa, e todo dia o Carlos Lacerda, ele esculhambava e falava mal e criticava o Vargas.
que vai ocorrer? Membros da guarda, pessoal de Vargas, né? Eles não gostam dessas críticas e eles orquestram um atentado lá na Rua Toneleiros contra Carlos Lacerda. Veja bem, não foi diretamente o Vargas, mas foi a guarda pessoal dele. E aí, o Carlos Lacerda sofreu esse atentado, pegou um tiro na perna, como tem aqui na imagem, ó. Ele recebe esse tiro na perna e o seu guarda-costa, que era da aeronáutica, morreu. Mataram ele nesse atentado. A culpa desse atentado caiu toda sobre o Vargas. E o Vargas, ele fica em uma situação, em um beco sem saída, né? Em um bico de sinuca, porque a pressão estava contra ele, né? E todo dia o povo, a imprensa dizia: Getúlio Vargas mandou matar o Carlos Lacerda, é um crime político, é um ditador. E essa polêmica toda foi mexendo com o Vargas. No final descobriram que não foi o Vargas que tinha mandado matar o Carlos Lacerda, mas foi membro da sua guarda pessoal, foi membro da sua família, um sobrinho dele estava envolvido, e o peso cai sobre ele. A pressão foi tanta que o Getúlio Vargas ele cometeu suicídio com um tiro no peito. E aqui é a carta testamento que o Vargas fala que ele lutou contra a expoliação do seu povo, que ele lutou por uma sociedade mais justa, né? E que ele estava saindo da vida para entrar na história. Essa foi a carta testamento de Vargas, certo? Depois dessa carta testamento, nós tivemos uma comoção geral, uma comoção do povo, né? Nós tivemos um velório onde o povo foi, caminhou, chorou a morte de Vargas com o suicídio dele. E aí a oposição ficou desarticulada, porque o povo, no clamor social, culpou a oposição pela morte de Vargas. E aí o Carlos Lacerda, na época, que foi o do atentado, ele teve que sair do país, senão o povo ia linchar ele, ia matar ele, porque estava culpando ele. E o suicídio do Vargas faz com que a oposição fique fragilizada, tá certo? Depois de Vargas, quem assume é o seu vice, um cara chamado Café Filho. Ele apenas conclui o governo de Vargas e no outro ano o JK, Juscelino Kubitschek, continua a política de Vargas ganhando a eleição, tá bom? Galera, o resumo da aula é esse, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta para a gente finalizar? Caso tenha alguma pergunta, podem falar, tá certo?